Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros orando a palavra. A nossa firme convicção aqui, neste canal, é que a nossa oração deve ser cheia de fé e carregada de expectativa nas respostas que Deus tem para a nossa oração. Uma coisa é certa, Deus, Ele conhece tudo. Ele sabe cada palavra antes mesmo que ela saia da nossa boca. Mas nós não sabemos qual é a resposta que Deus tem para a nossa oração. E concordar com Deus é o maior ato de sabedoria que alguém pode ter. Quando nós oramos, esperamos a resposta de Deus e agimos conforme essa resposta, certamente a sua atitude, as suas decisões, o caminho que você vai seguir a partir daquele momento será um caminho de vitória, de prosperidade e de muita bênção. Por isso, nós oramos a palavra, porque da palavra de Deus procede todas as promessas dele para a nossa vida. E é em cima dessas promessas, princípios e valores que nós baseamos as nossas orações e conferimos as respostas que Deus tem para nós. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. Eu quero fazer para você os nossos dois tão especiais convites. Primeiro, que você esteja comigo até o final desse vídeo, quando teremos nosso tempo de oração, após compartilhar a palavra, e também te convido a ler, tomar a sua Bíblia nas suas mãos agora e ler comigo o texto bíblico, o texto que o Senhor direcionou para nós. E esse texto está aqui no livro de Jó, lá no Velho Testamento. Livro de Jó, capítulo 42, versículo 7. Jó 42, 7. Uma passagem muito interessante, um texto muito edificante que vai encorajar você em muitas decisões da sua vida. Então, tome comigo a sua Bíblia e vamos ler o que diz a palavra de Deus. Jó 42, 7. Depois que o Senhor falou essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra você e contra seus dois amigos, porque vocês não falaram a respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Agora, peguem 7 novilhos, 7 carneiros e vão até o meu servo Jó, e ofereçam holocaustos em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a intercessão dele, para que não trate vocês segundo a sua falta de juízo, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Então Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta e Zofar, o naamatita, foram e fizeram o que o Senhor lhes havia ordenado. O Senhor aceitou a oração de Jó. Versículo 10. O Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu em dobro tudo o que tinha tido antes. Bom, a história de Jó é uma história muito conhecida. Jó passou por um grande sofrimento, perdeu os seus filhos, perdeu todos os seus bens, perdeu a sua saúde, ficou na mais pura miséria e abandono, no meio da cidade ali de onde que ele morava, com feridas pelo seu corpo, feridas que tinham mau cheiro, um grande sofrimento, uma grande humilhação, mas Jó não blasfemou contra Deus. No meio dessa jornada, 3 amigos de Jó vieram, estiveram ali com ele, jejuaram por um tempo, ali contemplando aquela cena, e depois os 3 levantaram juízo contra Jó. Falaram muitas coisas, muitas e muitas coisas. E depois Jó tem um diálogo com Deus. Deus expõe para Jó uma série de coisas. Jó passa por todo esse sofrimento. E agora, no meio de toda essa situação, Jó ainda passando por todo esse sofrimento, Deus vira a chave. Virou o momento de Jó, chegou o momento de Jó ter a chave e a página da história dele virada para um novo começo. Mas aqui
eu quero cercar com você um ponto muito importante. Deus chama aqueles amigos de Jó e diz para eles: vocês não falaram o que era reto e certo a meu respeito. Deus confrontou-os. E Deus disse para eles: vocês precisam oferecer um sacrifício e Jó vai orar por vocês. Aqui, nessa oração de Jó, nós vamos ver um princípio poderoso de Deus para que a bênção seja completa na nossa vida. Quando Jó passa por todas essas situações, é impossível que Jó não tenha sentido uma decepção, até mesmo uma frustração com aqueles seus amigos, porque eles acusaram Jó de forma muito injusta. Jó estava aqui nesse momento com o coração ferido, ressentido, magoado. Eu arrisco dizer isso, ainda que o texto não fale dessa forma, mas diante de tudo que Jó havia passado, principalmente com relação aos seus amigos e todo o discurso deles de acusação, é impossível que isso não tenha ferido o coração de Jó, que isso não tenha trazido para ele uma dor, uma mágoa, um ressentimento. O texto não fala isso, mas eu posso inferir pela nossa humanidade, pela humanidade de Jó. E aqui, quando Deus coloca Jó para orar pelos seus amigos, algo poderoso está acontecendo. Jó, ele está liberando perdão sobre a vida dos seus amigos. Deus está fazendo uma obra de restauração completa na vida de Jó quando ele ora pelos seus amigos. É impossível que você faça uma oração genuína, uma oração compassiva e amorosa por alguém diante de Deus, da qual você consiga manter o seu coração ressentido com aquela pessoa. Você, para fazer uma oração genuína, você precisa ter perdoado, você precisa estar com o coração limpo para que você ore por alguém com a verdade no seu coração. É necessário que haja perdão, é necessário que haja cura no seu coração, para que essa oração ela seja realmente sincera e verdadeira. E esta oração de Jó foi uma oração sincera e verdadeira, porque a palavra diz que o Senhor aceitou a oração de Jó pelos seus amigos. Jó abençoou os seus amigos. Aqui, esses amigos de Jó também fazem um sacrifício e ali eles buscam a redenção, o perdão de Deus. E Deus libera perdão sobre a vida dos amigos de Jó. Aqui há uma confluência de vários pedidos de perdão, uma confluência de reconciliações entre o homem e o seu semelhante, e entre Deus e o homem. Deus está perdoando aqueles homens. Aqueles homens estão sendo perdoados por Jó. Aqueles homens estão se arrependendo diante de Deus quando entregam o seu sacrifício e há uma reconciliação plena. É maravilhoso entender isso. É maravilhoso entender que o princípio do perdão, ele traz bênçãos extraordinárias sobre a vida daquele que perdoa. Porque o perdão, ele cura a nossa alma. Quando nós liberamos perdão, quando nós oramos liberando perdão por aqueles que nos ofendem, por aqueles que nos perseguem, por aqueles que mentem contra a nossa vida, por aqueles que nos dão prejuízo e nos causam muitas perdas, quando nós liberamos perdão, um milagre acontece na nossa vida. O nosso coração é purificado. O nosso coração é livre de toda mágoa e ressentimento. Porque a dor pode até ficar por um tempo, mas quando você decide perdoar, você decide contra os sentimentos que estão na sua vida. A decisão de perdão, ela não é sustentada por um sentimento que você tem de realmente não sentir nada por aquela dor. Por aquela dor não está fazendo efeito em você. Sim, está doendo. Mas você decide perdoar. Mesmo que a dor ainda esteja presente, você contraria a sua vontade, você contraria aquilo que seria a lógica da vida, mas Deus, ele não vê isso, não deixa isso passar desapercebido. Deus, ele contempla o seu pedido de perdão. Deus contempla quando você perdoa. Deus,
ele age de forma especial e misericordiosa quando você exerce perdão. Quando você exerce perdão, Deus contempla e Deus honra a liberação de perdão que você exerce, porque há um princípio aí. E qual o grande princípio quando nós liberamos perdão? É um princípio de agirmos semelhantemente a Deus, porque Deus, ele perdoa os nossos pecados. Nós recebemos o perdão de Deus em Cristo Jesus. E quando nós olhamos realmente para o tamanho do pecado que nós tínhamos diante de Deus, para o quanto nós éramos merecedores da condenação, e você olha para a sua vida e vê que Deus te perdoou, que Deus te livrou da condenação eterna, que Deus restaurou um relacionamento com você, é impossível que você genuinamente deixe de perdoar alguém, porque quando você reconhece que você foi perdoado, o mínimo que você pode fazer é perdoar aqueles que te ofenderam. É entender que não é das suas mãos que virá qualquer tipo de juízo, não é das suas mãos que virão qualquer tipo de disciplina. Não é necessário que o outro se arrependa para que você o perdoe. Não é necessário que o outro te peça perdão para que você perdoe. O perdão é um ato da sua decisão, de uma convicção de que é necessário perdoar para que surja cura na nossa alma, no nosso coração. É necessário que nós venhamos perdoar para que a gente retome o nosso relacionamento com Deus. Quando nós fazemos a leitura do texto, que muitos chamam da oração do Pai Nosso, ali aquele texto fala assim: Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Há uma condicional. Deus, ele vai perdoar os nossos pecados à medida em que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Uma coisa é fato, o perdão de Deus já está disponível, mas quando você não perdoa, quando você retém aquilo, o seu coração adoece, o seu coração se torna amargo, ele entristece. A pessoa que você não perdoa, ela está mais presente na sua vida do que você gostaria. Você está sempre lembrando daquilo, você está sempre pensando naquela dor, naquele sofrimento. Mas Deus quer curar o seu coração nesse dia, quando você libera perdão. E muitas vezes você não está perdoando nem a você mesmo. Você se culpa por decisões erradas, você não exerce misericórdia com você mesmo. Você não pode ser maior que Deus. Você não pode tomar o lugar de Deus nessa decisão, porque se Deus já tem um perdão preparado para você, como você vai reter o perdão para o seu semelhante, para uma outra pessoa e até mesmo para você? É contrassenso, não faz sentido. E mais do que isso, aqui a palavra fala que o Senhor restaurou a sorte de Jó quando ele orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Liberar perdão traz bênçãos multiplicadas sobre a sua vida. É poderoso o perdão. Perdoe e crê que Deus está contemplando a sua decisão, e saiba que Deus vai te abençoar sobremaneira, porque quando você perdoa, o céu se abre sobre a sua vida e o caminho da bênção está liberado, e você vai desfrutar do melhor que Deus tem para a sua vida, e especialmente com o coração limpo, sem amarguras e sem mágoas. Pai querido, eu apresento a vida desta pessoa que está recebendo esta mensagem agora e que está com o coração, Pai, endurecido por causa das mágoas, dos sofrimentos, que está com o coração, Pai, como que uma pedra, porque foi decepcionado, frustrado, mas que hoje o Espírito do Senhor venha quebrantar esse coração, arranca esse coração de pedra, coloca um coração de carne, um coração, Deus, que realmente está disposto a viver a plenitude da sua vontade. Deus, eu sei que isso é um milagre que precisa acontecer na vida dessa pessoa, por isso eu peço ao Senhor, faça este milagre,
traga cura, traga, Senhor, um espírito renovado sobre a vida dessa pessoa, para que ela possa conseguir mais do que liberar perdão, mas desfrutar das ricas bênçãos que o Senhor tem disponível para ela, hoje e sempre. Pai querido, eu clamo a Ti, crendo que se essa pessoa está até agora ouvindo esta mensagem, o Senhor já está operando na vida dela e os testemunhos chegarão para a glória do Teu próprio nome. Amém. E graças a Deus. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário com pedido de oração, com o seu testemunho e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Deus te abençoe, tenha um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser.